As movimentações para as eleições presidenciais lá de 2026 já começaram e o ex-presidente Jair Bolsonaro pode formar uma chapa com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como vice. É o Bruno Pinheiro quem chega ao vivo aqui no 3 em 1 com todas as informações. Bruno, o ex-presidente, ele nega essa possibilidade. O que você tem ouvido aí de bastidores? Conta pra gente. Oi, Soraya. Há quem diga que o futuro já começou, né? E aí essa repercussão sobre as eleições de 2026, eu conversei agora há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar entender, após uma repercussão, que seria uma chapa entre ele e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estaria então nessa articulação para se tornar vice de Jair Bolsonaro, repetir aquele feito lá em 2018 de Lula e Fernando Haddad. O que o ex-presidente me disse é que isso não existe, que ficam inventando histórias, assim como inventaram sobre ele como vice o Michel Temer, Aldo Ribeiro, a sua esposa Michele Bolsonaro e agora Eduardo Bolsonaro. O que eu ouvi do ex-presidente que o único plano é JB, que o plano A, o plano B, o plano C é JB, que não existe um outro plano numa disputa eleitoral da direita neste momento. Ele acreditando, então, que vai conseguir reverter essa condenação, essa inelegibilidade que está durante 8 anos e vai conseguir lançar a sua candidatura lá em 2026. O que o ex-presidente está fazendo? Viajando diversos estados, eventos do agronegócio, concedendo entrevistas, retornou de Alagoas, inclusive após aquele indiciamento, convocando uma entrevista coletiva. É uma forma de se manter no auge também, de se manter entre o seu com outros nomes ainda aqui, Soraya, para conseguir realmente chegar lá em 2026 com essa chance de ser o candidato. Agora, aliados do ex-presidente acreditam que é importante um nome que se lance, que tenha um vice, mas que o nome de Bolsonaro fique nessa chapa, mesmo que não consiga o registro da candidatura, mas um nome com o apoio de Bolsonaro seria muito importante para consolidar o maior número de votos e a direita sair vencedora. O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro está realizando diversas viagens, sejam nacionais, internacionais, com esse relacionamento, adotando um comportamento justamente nesse relacionamento internacional com uma maior visibilidade, reunindo essas condições para estar à disposição do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o senador Flávio acaba também revendo ali para se reeleger ao Senado. Então essas articulações, não se fala em outro nome, nem mesmo de Romeu Zema de Minas Gerais, nem mesmo do governador de São Paulo, se fala somente do ex-presidente e ele reafirma isso, o que acaba gerando até este clima com aqueles que querem disputar uma eleição em 2026, mas respeitam essa resposta, esse comportamento do ex-presidente que não abre mão dessa candidatura e ele é a figura a disputar a eleição em 26, representando a direita numa eleição nacional. A gente vai acompanhar então ele que está hoje cumprindo a agenda no Rio Grande do Sul com o deputado Zucco, que é um outro nome que também está tentando viabilizar, organizar uma candidatura para disputar o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, resumindo, o futuro já começou literalmente, porque as eleições em 26 e a gente já está repercutindo isso em 2024, porque existe uma ânsia do registro de candidatura e de colocar o bloco na rua mais uma vez. A conferir se vai dar certo a estratégia, Soraya. Depois mesmo das eleições municipais aqui em São Paulo, a gente já falava sobre essas movimentações e esses desdobramentos que você traz hoje, inclusive, vem da própria fala de Eduardo Bolsonaro, que a gente trouxe ontem aqui. Você, se não me engano, trouxe essa repercussão, né? Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista a uma rádio gaúcha e disse, se colocou como um plano B, né? E o pai dele como um plano A. E essa repercussão vem, essa fala de Bolsonaro, então, vem depois da fala dele. Será que os dois já se conversaram? Estão realmente havendo essa movimentação? Ou foi de fato uma fala sem ainda ter conversa mesmo entre Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o pai dele?
Existe uma sintonia muito grande, viu, Soraya, entre o ex-presidente e o filho Eduardo, uma conversa que acontece diariamente, além do relacionamento de família, há também esse relacionamento com essa visão justamente de uma campanha eleitoral, de uma representação da oposição, e Eduardo Bolsonaro tem se colocado à disposição do ex-presidente. Mas acontece que nesse momento Jair Bolsonaro não vê um outro plano a não ser ele mesmo candidato da direita. Então, entre a família já ensaiaram diversos nomes, o nome de Michele Bolsonaro, mas que não vai entrar nessa disputa pela presidência da República, está com esse olhar para as eleições aqui no Distrito Federal, uma vaga ao Senado, inclusive, e aí fica Jair Bolsonaro ensaiando essa candidatura, alimentando nas redes sociais que não existe nenhum outro plano a não ser ele mesmo. E justamente a gente acompanhou logo após essa eleição em São Paulo, Ricardo Nunes fez uma fala, inclusive, dizendo que às vezes essa seria a única eleição que ele iria disputar, e aí já foi aconselhado também a não falar isso mais, a continuar numa gestão, continuar no olhar para 2026. Então, em vários estados, os governadores e aqui na capital federal, ambos estão de olho nas eleições para 2026. Antes do resultado eleitoral, o ex-presidente já falava que 26 iniciava em 24. Então, essas reuniões, articulação, comportamento da oposição, alianças com Hugo Mota, com Alcolumbre lá no Senado, isso tudo são acenos da direita para não ficar só dentro daquele reduto eleitoral, mas conseguir construir novas alianças, assim como Lula fez numa eleição em 2022, juntou uma frente ampla para conseguir angariar o maior número de votos. Então é isso, claro que chegando, compartilhando com ideias que sejam ligadas à direita, mas não ficar só dentro daquele radicalismo, conversar com outros nomes a fim de conseguir representantes que possam consolidar uma vitória nas eleições de 2026. Então, isso se repete aqui no Congresso Nacional e vai se repetir nas ruas quando a campanha eleitoral iniciar, que ainda falta alguns dias, anos, Soraya. Um bocado ainda. Obrigada, Bruno, pelas suas informações, e vamos repercutir, né, Koba? Porque, de fato, 2026 está longe, mas essas movimentações já começam desde as eleições municipais. Terminou, já estava gente falando, né? E, de fato, o Bruno disse, Bolsonaro nega essa possibilidade de chapa, né? Ele é plano A, B, C, e, enfim, vai indo. Nos bastidores está acontecendo. Publicamente é que, aparentemente, o ex-presidente mantém somente o nome dele e agora de seus filhos. E aí eu quero já entender do nosso time o que eles acham desta manifestação de que não tem plano A nem plano B. O plano é JB, o plano é Jair Bolsonaro e agora até com o vice Bolsonaro também. Para falar sobre assuntos de Bolsonaro, vamos com o sósia. Fábio Piperno, como é que você vê esta ideia de Jair Bolsonaro de uma chapa puro sangue, literalmente, né? Bolsonaro pai presidente, Bolsonaro filho vice. E aí? Esse foi um momento, assim, de humor macabro do programa. Mas, de qualquer forma, queria dizer para vocês, assim, que em relação ao bolsonarismo, ele tem razão, não tem plano B. O bolsonarismo é ele. Ele é a encarnação dessa corrente política e ele age, ele pode se dar o luxo de agir como os antigos caciques do velho PRI do México faziam e celebrizaram lá o dedazo, né? Apontava lá, era esse e acabou. E aí ele tem, eu acho até uma solução bastante provável ele indicar, inclusive, um filho como vice. A estratégia vai ser parecida com a do Lula. Eu me candidato, sei que não vou poder ir até o fim, e aí, então, eu acabo, de certa forma, promovendo o meu vice. Mas é preciso combinar com outros setores da direita. Veja, há alguns indícios, alguns sintomas dos últimos dias, e nem vou falar de Caiado, Pablo Marçal, porque desse a gente fala sempre aqui. Mas, por exemplo, o senador Ciro Nogueira deu uma entrevista no começo da semana, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que ele não fala em momento algum, ele não fala exatamente em ruptura, mas ele fala, então, porque nós do centro, falei, papo estranho, né? Então, porque o centro, ora vai mais com a esquerda, vai com a direita, mas o centro não gosta de extremismos, não gosta de radicalismos e tal. Sentiu uma porta entreaberta para começar um certo desembarque. Porque também tem uma coisa, chegou o momento
e até em função de todas as investigações que cercam o presidente Bolsonaro, os golpistas e muita gente mais, que uma parte da direita tradicional finalmente parece que vai conseguir reagir a essa espécie de síndrome de Estocolmo em relação ao bolsonarismo, ou seja, refém de uma corrente extremista. 4 horas, mais 31 minutos. Olha só, eu quero também a opinião do Acácio Miranda, porque é interessante, Acácio, como ainda faltam 2 anos para as eleições, né, um pouco menos até de 2 anos para as eleições de 2026, e o presidente insiste em manter nesse pedestal de candidatura da direita apenas o nome dele e agora simplesmente dos filhos. Isso é estratégico? É para não queimar nenhum tipo de nome, nenhum apoio que poderia vir do próprio ex-presidente a um desses interessados, Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, enfim? Ou é para dar margem de negociação ao longo desse tempo com esses mesmos interessados para saber como é que isso seria feito na composição política para atender também, de alguma maneira, os interesses do ex-presidente que neste momento está inelegível? Do ponto de vista da estratégia política, Cássio, como é que você vê essa conduta, essa posição do ex-presidente Bolsonaro? Oba, é uma estratégia, mas eu vejo de forma diferente da sua visão. Eu acho que é uma estratégia no sentido de manter só nele os holofotes. No momento em que ele mantém os holofotes só nele, ele impede que outros concorrentes da mesma raia ideológica surjam, ele impede que outras pessoas da mesma raia ideológica ganhem força e ele se mantém como principal ator, como o protagonista da direita. Seja quem for o candidato, a escolha da direita passará por ele. Se ele abre o flanco, outras pessoas surgem e ele passa a ser menos importante. Vamos para Brasília saber a opinião do Zé Maria Trindade também sobre isso, Zé, porque fica bom para o Eduardo Bolsonaro, que sai na frente dos irmãos, né? Do Flávio Bolsonaro, que é senador. Aliás, o Eduardo é deputado federal. O irmão estaria hoje em mais condições porque exerce um cargo até mais importante no Senado Federal. Como é que você vê esta questão familiar envolvida? Michele Bolsonaro ficando de fora para disputar um Senado aí no Distrito Federal, enfim, e o filho Eduardo se destacando entre os demais. É interessante que nas últimas eleições todos os filhos e parentes, inclusive Michele Bolsonaro, estavam inelegíveis. É assim a legislação eleitoral, né? O parente de primeiro grau, eu acho que até segundo grau, de um presidente da República, governador, fica impedido de se candidatar a não ser para a reeleição. Agora, todos terão que disputar mandato. Se o Eduardo Bolsonaro se candidatar à presidência e perder, ele fica sem mandato. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro, né? A história é a seguinte, a conversa aqui agora é sobre já 2026. O calendário político é diferente do calendário nosso de cada dia. E o raciocínio é exatamente isso, que ele quer manter esse grupo fechado. Se ele transferir o apoio a alguém, significa que ele está passando esta possibilidade de liderar uma fatia muito importante, cerca de 20% do eleitorado brasileiro, e isso não é pouco, um capital muito grande. A Michele Bolsonaro deve ser candidata a senadora aqui pelo Distrito Federal. Ela e Bia Kicis, pelo PL, com altas chances de eleição das duas. O parâmetro foi a eleição da senadora Damares, que contou com a participação ativa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Então, ela está neste projeto, de se eleger senadora pelo Distrito Federal. Um filho do senador Jair Bolsonaro já foi eleito vereador, né? O Renan já foi eleito vereador. O Flávio Bolsonaro vai disputar a reeleição pelo Senado Federal e Eduardo Bolsonaro a reeleição para a Câmara. Mas aí com esta possibilidade. Não é pouco ser candidato à presidência da República pelo PL. Isso não é pouco, é muito, só em ser candidato, né? Imagina eleito. E por aqui se diz que ninguém morre de véspera, a não ser o peru do Natal que morre antes do Natal. Então ainda há esperança. Mas, no mais, é uma estratégia política, sim. Muito bem, vamos com a opinião do Gustavo Segré. Antes, deixando claro, Zé, acertou, viu? O professor Acácio que confirmou, parente de até segundo grau. Parente de segundo grau, entenda-se os avós, os netos e os irmãos. Vai lá, Gustavo Segré. O primeiro que na CEPAC, agora em Camboriú, em julho desse ano, foi colocado que o plano A, B e C era Jair, Messias e Bolsonaro, né? As 3 opções que o PL tinha. Mas naquele momento,
o Eduardo Bolsonaro se colocou como um pré-candidato a Senado pelo estado de São Paulo. Então, essa possibilidade que participe Eduardo dentro da chapa presidencial mudaria um pouco o conceito de quem seria o candidato ao Senado pelo PL em São Paulo, caso o Eduardo Bolsonaro esteja integrando a chapa presidencial. Fica muito claro que a participação do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, como candidato a presidente, quem mais está interessado em que isso aconteça é o presidente Lula, porque aí afetaria de novo a polarização. Se tiver alguma pessoa um pouco mais ao centro, já tem eleitores que não seriam tão à direita que poderiam pensar em votar. O caso Tarcísio de Freitas, por exemplo. Então, para o presidente Lula, o melhor seria que o Bolsonaro seja candidato. Só que o PT não pode, de alguma maneira, defender a possibilidade de que o Bolsonaro seja elegível. Quem teria a possibilidade de acompanhar o voto para que isso aconteça seria o Centrão. Mas se o Centrão vota para que o Bolsonaro seja candidato, então deixaria a possibilidade de que tenha candidatos do Centrão. É um conceito muito interessante, mas ainda diria, é improvável que a inelegibilidade do Bolsonaro seja revertida, mas não é impossível.